Olá, confrades, confreiras. Dando continuidade à sequência de vídeos, nós já lançamos um vídeo sobre piteira de eponite, piteira de acrílico e hoje nós vamos falar sobre as piteiras de chifre. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, tá? Nós vamos ver o que é a anatomia, a diferença do chifre e da galhada. Muita gente confunde o que é a estrutura interna da piteira, o que é a estrutura, né, do chifre. O que é o aproveitamento que a gente consegue tirar quando nós usamos o chifre, a higroscopicidade dela, ou seja, o quanto ela é capaz de absorver a água, as consequências práticas disso e a aplicação das piteiras nos cachimbos. Tá? O assunto é sério, é bem legal e senta que lá vem história. Bom, meus irmãos, a origem da piteira de chifre ela vai começar na França, se não me falha a memória, por volta do século XVII, especificamente na Saint-Cloud, tá? Em que eles começaram a trabalhar com o briar e começaram a utilizar a piteira de chifre. Por quê? Porque os artesãos já tinham o domínio da utilização do chifre em talheres, objetos feitos com chifre, e eram materiais que permitiam a utilização, a obtenção do resultado da confecção da piteira com ferramentas pouco complexas, com coisas simples, tá? E uma outra característica, o chifre poderia ser modelado e entortado com calor. Então, foi natural eles partirem para o chifre, que era um material orgânico, mais palatável para os fumantes de cachimbo, bem diferente do que eram as piteiras de metal e de madeira, que até então eram utilizadas. Tá? Ele se tornou muito frequente entre 1700 e 1850, ou seja, do século XVIII ao século XIX. E foi usado principalmente na França, Inglaterra, Alemanha, Áustria e Holanda. A partir de 1850, Goodyear já tinha desenvolvido a borracha, e aí o ebonite começa a entrar no mercado e começa a substituir a piteira de chifre paulatinamente, e ela começa a ter o seu declínio a partir ali do meio do século XIX, 1850, 1855, começa a cair a utilização do chifre como material para piteira de cachimbo. Ok? Muito bem. Aí nós temos que pensar o que é este material, né? Ele é um polímero, ele é um material vegetal, ele é um material orgânico, o que ele é, né? O ebonite é um material que vem do látex, ou seja, é borracha natural. O acrílico é um polímero, é metilmetacrilato, né? É sintético. E o chifre? O que é o chifre? O chifre ele é uma formação de queratina lipidinosa, né? Em volta de um osso, que dá normalmente no crânio dos bovinos. Tá? E aí tem uma pequena diferença, o que é um chifre e o que é uma galhada. O chifre é algo que nasce na cabeça do bovino e persiste com ele a vida inteira. Né? Então a gente pode falar que o chifre, quem tem chifre é para ter a vida inteira. Né? E a galhada? A galhada, muito comum nos veados eu falei, tá? Ela acaba caindo anualmente e ela se refaz. Só que é uma formação óssea. O chifre é uma formação de queratina. Como assim queratina? É a mesma coisa que a gente tem nas unhas, cabelo, enfim. É a mesma coisa que nós temos. Porém, ele dá na cabeça do boi, tem aquele formato comprido. Ok? E aí tem algumas considerações. Ele tem um toque mais quente que o metal e que a madeira. Ele é diferente. Ele tem um toque mais quente que o acrílico, que o ebonite. Ele é quase a mesma dureza que o ebonite. O acrílico é muito mais duro. E aí ele tem um peso um peso que é bem característico. Ele ficaria intermediário entre um ebonite e um acrílico. Tá? E ele acaba se adaptando à nossa mordida, à nossa oclusão quando a gente está utilizando. É importante eu colocar o seguinte, que ele é sensível à umidade excessiva. Ele pode empenar-se mal armazenado, ou seja, ele pode entortar
né? Requer cuidados específicos, sim, porque é um material extremamente nobre, tá? E como eu já falei, não é sintético, tá? Ele requer uma limpeza adequada. Nós devemos evitar a água. Para preservar o brilho, a gente vai utilizar panos de microfibra e eventualmente um ou outro material de polimento, como massas de polir, para que ele tenha o alto brilho. E em alguns casos o chifre pode precisar de restauro, assim como as piteiras de acrílico ou de ebonite, tá? Ou até mesmo as piteiras de ABS. Agora, uma coisa que eu sempre falo, chifre não é para todo mundo. Tem gente que não quer ter chifre. E tem gente que adora ter chifre. Tá? Particularmente, eu acho a piteira de chifre muito mais saborosa, muito mais gostosa, muito mais palatável do que as outras. Meu gosto. Mas o meu gosto não conta porque eu posso ter um gosto estragado. Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, ok? Mas, no modo geral, o chifre não é para todo mundo. Por quê? Porque o chifre ele tem uma característica, ele é único. Como assim? Eu pego um cachimbo cuja piteira é de ebonite, todos os cachimbos que a Savinelli fez para este modelo que são com piteira de ebonite são iguais. Absolutamente iguais. Se eu pegar esse daqui, que é uma produção do Bazanella, do Maurício, esse cachimbo tem 45 anos. Mesmo que ele tenha feito 2 cachimbos iguais no mesmo dia, eles não serão iguais. Por quê? Por causa da piteira. Elas serão diferentes. Tá? Então, esta peça é exclusiva. E chifre é para quem quer ter material exclusivo. Tá? Não tem outro igual. Tá? Por mais que a gente pegue 2 pedaços de chifre da mesma parte do boi, serão diferentes em função da formação do chifre. Ele é orgânico, ele é natural, e essas camadas que se formam, ele tem camadas de queratina com lipídios, e elas são longitudinais, ou seja, no comprimento do chifre, que vão dar mais estrutura, mais resistência para que a gente possa confeccionar a nossa piteira, ok? Então eu já falei para vocês, o chifre é uma composição de queratina fibrosa, de água e lipídios naturais, assim como o nosso cabelo, nossas unhas, enfim. O que isso significa? Que essa composição, essa estrutura dele, vai dar maior resistência mecânica, ele tem uma pequena elasticidade, assim como o ebonite, tá? Já o acrílico não tem. Ele tem capacidade de polimento superior, bem superior ao ABS, tá? Muito próximo do que é o ebonite e, claro, de todos os materiais, o que vai ter o maior polimento é o acrílico, porque ele é um material que é um sintético, né? Mas o chifre tem uma característica que os outros não têm. Ele tem uma translucidez parcial. Quando a gente pega uma piteira de chifre como essa, ela é translúcida. Muitas vezes nós pegamos piteiras de acrílico que buscam essa translucidez. Aqui ela é bem translúcida, ela tem alguns desenhos por dentro, mas entre isso e isso, eu fico com esse. Aí vocês vão perguntar, mas o chifre é resistente? Ele aguenta? Eu posso ter uma piteira de chifre por quanto tempo? Meus irmãos, esse cachimbo tem 45 anos. Este cachimbo tem 45 anos. Os dois são com piteiras de chifre, os dois foram feitos pelo Maurício. Essa daqui já apresentou uma rachadura e ela vem sendo restaurada a cada 2 anos, essa rachadura, para que eu mantenha essa peça na minha coleção. Já essa nunca teve problema. Por que isso? Porque existe toda uma composição no chifre, que nós vamos entrar já na sequência, para que vocês possam entender, ok? Quando a gente pega o chifre,
eu olho para o boi e vejo aquele chifre gigantesco, né? O quanto dele eu posso aproveitar? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir o chifre em 3 partes. A parte mais próxima do crânio, que é a parte mais larga, ela não serve para confecção de chifre, de piteira, porque a camada dela não vai permitir. A camada medial, ou que está no meio, entre a ponta e a base, ela tem um aproveitamento em torno de 20% aproximadamente, dependendo da espessura, da largura e do tamanho do chifre. E a camada, a parte que nos cabe, que normalmente nós usamos como matéria-prima, é o primeiro terço do chifre, ou seja, a primeira parte perto da ponta, em que ela é mais densa, a estruturação é mais organizada e vai funcionar com melhores características mecânicas do que o restante do chifre. Tá? Via de regra, a base do chifre é descartado para peças pequenas e é utilizado para peças grandes, como copos, canecos, pentes e outras coisas do gênero. Tá? Então a gente sabe que ele vem de uma formação óssea, que se inicia no crânio, ele vai formar uma capa externa de queratina, né, que é o que nos interessa, tá, para a fabricação. Quando o material é processado, utiliza-se apenas essa parte da queratina externa. Nós não utilizamos o miolo do chifre. Entre a queratina e o miolo, e a parte óssea, nós temos uma parte fibrosa, que nem sempre pode ser aproveitado, porque ela é muito airada. Tá? Como eu já falei, existe uma diferença entre chifre e galhada. O chifre nasce no animal e vai com ele a vida inteira. A galhada, ela se repõe anualmente. Tá? E aí, a partir daí, a gente sabe que chifre é para a vida inteira, no boi, e a galhada, que os veados têm, todo ano eles trocam. Então, como eu falei, a galhada, ela é reposta anualmente, porque ela cai, enfim, né? Mas o que é formada a galhada? A galhada é só osso, gente. O chifre não. O chifre é uma camada de queratina com lipídios naturais, tá? O osso não presta para fazer chifre, para fazer piteira. O chifre, no caso, a camada de queratina, que é essa parte aqui, sim. Então essa é uma diferença. Muitas vezes o pessoal, mas é chifre, é galhada, aqui que é? Não, o que nós utilizamos é chifre. O que a gente vai encontrar muitas vezes, horn, um termo, né, em inglês. E galhada, que nós falamos no português, é antler, se eu não me engano, em inglês. Galhada só serve para a gente fazer anéis de decoração e eventualmente cabo de faca, esse tipo de coisa. Mas para piteira não, tá? Muito bem. Já falei das camadas proteicas que tem, ele cresce a vida inteira, tá? Ele não atinge um tamanho impar. Enquanto o animal estiver vivo, ele vai crescer. E aqui tem um detalhe. Existe chifre de boa qualidade? Existe chifre de má qualidade? Na verdade, existe o animal de boa qualidade e o animal de má qualidade. Quanto melhor a qualidade do animal, melhor vai ser a qualidade do chifre. Alguns chifres, se o animal teve alguma intercorrência durante o seu crescimento, o chifre pode apresentar algumas anomalias e pode ter partes que fiquem mais frágeis, suscetíveis à fratura, como é o caso dessa piteira. Embora eu particularmente ache ela linda, porque ela tem um formato de madeira, tá? Tem veios como se fosse madeira, e isso me chamou a atenção nessa peça. Ela tem essa característica. Possivelmente esse animal tenha passado alguma coisa que eventualmente pode ter gerado a fratura, tá? Mas não é só isso, tem outras coisas que geram fratura, tá? Já falei que a parte de fora, a camada de queratina, é diferente da camada interna, porque ela tem microcavidades, tá? E tem uma maior variação estrutural, tá? Quanto mais próximo do crânio, da testa do animal, maior a influência do núcleo ósseo, ou seja, e maior a espessura do osso e menor a espessura da queratina, e para nós não serve isso, ok?
Então, como eu já falei, o que nos interessa é o que está no primeiro terço. Eventualmente, a gente consegue aproveitar 20% da parte média, tá? Daquilo que é o que seria o meio do chifre. Tá? E quando eu falo em aproveitamento, eu quero me referir ao seguinte, que isso tudo vai depender do tamanho, formato, curvatura, diâmetro, presença de fissuras, de rachaduras naturais, tá? Que a gente tem que se atentar à matéria-prima quando a gente coleta. E ele vai ter que ser preparado, vai ter que ser preparado para ser utilizado como matéria-prima. Tá? Então, a parte ideal, primeiro terço, como eu já falei, eu vou repetir isso várias vezes, tá? Que é a parte mais interessante. Ele é mais denso do que o restante do chifre, tá? Que é a parte mediana e a parte basal, a parte da base do chifre. Tá? A ponta dele, a primeira parte dele, permite a usinagem e aonde a gente tem o menor índice de porosidade, ou seja, são camadas de queratina mais densas, mais bem estruturadas, ok? O que a gente tem que prestar atenção num chifre, tá? Ele tem que ter camadas muito bem alinhadas. Por quê? Porque eu estou vendo essa piteira, a ponta do chifre estaria aqui, do lado, nesse sentido. Tá? A base estaria do outro lado. Então ele tem que ser feito no sentido longitudinal, que é o que vai garantir mais estrutura para ele. Se eu fizer esse corte desse chifre transversal, esse chifre não tem resistência e não vai aguentar. Ok? Muito bem. Isso colocado, a gente sabe que tem que obedecer essa direção das fibras, tá? A gente tem que observar o gradiente natural do chifre, como que elas estão dispostas, e principalmente a variação de densidade. Tá? Se tiver muita variação, não presta, vai dar problema, esse chifre vai rachar. E é só isso que faz o chifre rachar? Não. Umidade faz o chifre rachar, pode rachar. Ambientes muito secos podem fazer o chifre rachar. O chifre tem uma característica em que ele consegue absorver de 8 a 15% de umidade, gerando um aumento de peso em torno de 1 a 2%, tá? Em função de umidade. Ok, é uma característica dele, mas ele tem um certo coeficiente de contração e dilatação, que são características da queratina. E isso pode afetar a nossa estrutura, principalmente quando nós temos um chifre que está usando um tenon de alumínio. Tá? Alumínio e chifre não possuem o mesmo coeficiente de dilatação. Alguns pipe makers, e é o caso desse daqui, que esse cachimbo é do Marcinei, tá? Ele colocou de forma bastante acertada um tenon de poliacetal. Por quê? Porque o tenon de poliacetal não tem dilatação térmica. Então, ele garante que o chifre não vai ter nenhum trabalho de dilatação e contração na base, aqui onde o tenon está fixado, dando mais longevidade para o chifre, para a piteira de chifre. Tá? Em geral, as piteiras de chifre são com tenon de alumínio. Tá? Eu não vou tirar desse daqui que eu estou fumando, porque eu não quero abrir o meu cachimbo quente, mas é de alumínio. Ok? Então, como eu falei para vocês, o chifre tem direção. Por quê? Porque essa estrutura vai dar maior resistência, maior flexibilidade, enfim, é o ideal para nós utilizarmos sempre no sentido do chifre. Tá? Ou seja, então, em função disso, nós podemos dizer que ele é anisotrópico e ele é direcional. O chifre tem esse comprimento, tem essa disposição. Se eu tentar fazer assim, não vai dar certo. Isso eu já tinha falado, estou repetindo, porque se a gente encontrar uma piteira cuja os veios sejam perpendiculares à estrutura dela, essa piteira não vai durar. Ok? Dentro disso,
tá? A gente sabe que o chifre pode ser utilizado, ele pode dar um bom resultado, que ele é uma peça única, mas ele também marca. Se vocês olharem, vamos ver se eu consigo pegar aqui pela luz. Olha lá, olha a marca de dente lá, olha a marca de dente, tá? Ele vai se moldando. Tudo bem, são 45 anos, eu não posso brigar com esse cachimbo, tá? Olha lá, ó. Eu não posso brigar. Alguém me perguntou, chifre dura? É a peça que eu mais gosto da minha coleção. Adoro essa peça, fumo com muita regularidade. E acho que a resposta é essa. Comigo ele está funcionando desde 0 a 45 anos. Esse também está há 45 anos. Este também está há 45 anos. Então eu sou suspeito para dizer, será que dura? Eu acho que dura. Esse daqui ainda tem deixa eu tirar a piteira desse. Esse aqui é um sombreiro também do Maurício. Vejam aqui. Vocês vão ver aqui na pontinha dele, tá? Olha lá, eu não sabia fumar. Esse cachimbo tem 46 anos, se eu não me engano, tá? Mas olhem aqui. Olha lá. Aqui eu mascava Trident na piteira do cachimbo, tá? Ainda assim, ele pode ser restaurado e essas marcas somem. E esse cachimbo, perfeito. Também fumo bastante nele, tá? Particularmente eu gosto mais do chifre, eu acho mais confortável, tá? Ok? Muito bem. A gente fala de chifre, é bom, alguns gostam, outros odeiam, tá? Alguns querem ter mais conforto com piteiras que não dão trabalho. E aí a gente cai numa questão. Eu já falei que ele tem a capacidade de absorver a água, e quando ele absorve a água, ele fica mais flexível, tá? Isso pode gerar empenamento, pode gerar rachadura. É a mesma coisa quando a gente fica com a mão na água muito tempo, as nossas unhas ficam bem moles, tá? E isso pode gerar uma lesão, uma expansão dimensional. Quando eu tenho a expansão dimensional, a contração e a dilatação, dependendo do padrão do meu tenon, ele pode encontrar um material mais duro do que ele ou um material tão mole quanto ele. Se ele encontrar um material muito duro, e algumas piteiras de chifre utilizavam latão antigamente, tá? Eu tive alguns cachimbos que tinham tinham um tenon de latão e foram substituídos. Eu fiz a substituição por tenon de alumínio. O chifre fica mais propenso a rachar, tá? E isso a gente não quer, tá? Então, sempre observem isso em relação ao tenon, se forem adquirir um cachimbo de chifre. Se não for um tenon de poliacetal, que seja um tenon de alumínio, para ele ter uma contração e uma dilatação mais próxima do que é a do chifre, ok? Com esse processo de dilatação e contração, podem surgir microfolgas, microrachaduras, que são coisas propensas a estragar a nossa piteira. Ah, mas e se estragar, se rachar, tem conserto? Tem, meus irmãos, tem. Esse daqui eu já restaurei seguramente umas 5 a 7 vezes nos últimos 15 anos, tá? Ele tem, como eu já falei, uma rachadura crônica aqui, nesse sentido, tá? Inclusive tem no canal aqui um vídeo de eu restaurando essa piteira aqui, tá? Que é lá, restauração de piteira de chifre, desse cachimbo, tá? Aqui, estou usando, estou fumando, tá? E aí o pessoal pergunta, dura? Dura. É bom? É bom. É único? É único. Ah, pode ter variação dimensional? Pode. Ele pode empenar? Pode. Mas como eu falei, chifre é exclusivo, não é para todo mundo, são para alguns. E aí isso daqui é gosto, tá? Tem os que gostam mais desse, tem os que gostam mais do outro e assim por diante. Bom, pessoal, esse é o momento em que eu vou colocar para vocês uma imagem
do que é a estrutura de um chifre, para vocês poderem entender quando eu falo primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, né? Para entenderem a camada de queratina, a camada fibrosa, a camada óssea. Essa imagem tem algumas outras coisas que permitem que vocês possam entender essa origem deste material, que, na minha humilde opinião, é um dos materiais mais nobres para a confecção de piteira. Entendam que nós já utilizamos para piteiras de cachimbo metal, madeira, âmbar, chifre, metal, madeira, âmbar, chifre, ebonite, acrílico, e hoje nós temos algumas fábricas fazendo piteiras em ABS. Na última pesquisa que eu fiz, aparentemente o modelo de piteira, o tipo de piteira, que é o mais apreciado pelos confrades, é acrílico. Por quê? Não oxida, é difícil de rachar, não racha, mas ele quebra. Tá? É mais estável? Exige alguns cuidados? Sim. Todos os materiais exigem cuidados especiais, cada um inerente à sua composição. Tá? E eu falo, eu gosto de uma piteira de ABS. Ok, é gosto. Né? É melhor que os outros? É igual. Dura tanto quanto os outros? Não. Uma piteira de acrílico é melhor que os outros? É gosto. Dura tanto quanto os outros? Talvez. Né? Vai depender do cuidado que cada um tem. E ebonite, a mesma coisa. E chifre, a mesma coisa. E âmbar. Âmbar são raros os cachimbos. Eu aqui no Brasil acho que só o Brian que tem, tá? Piteira de âmbar, salvo esteja enganado. Eu sei que tem. Nunca apareceu para restauro um cachimbo com piteira de âmbar, pelo menos não na minha mão, porque quem tem não fuma, porque é um material delicado. O que é o âmbar? Ele é um fóssil do breu. É lindo, mas quem tem não se arrisca a usar. Então, eu vou colocar agora essa imagem para que vocês possam acompanhar. Bom, pessoal, tá aí na tela para vocês verem uma imagem. Nós temos essa imagem dividida em alguns setores. O primeiro deles, tá, é o corte transversal do chifre, onde a gente consegue ver o núcleo ósseo e a bainha queratinosa. Tá? Para vocês terem uma ideia, o que é a bainha externa, o que é a camada intermediária e aonde está o núcleo ósseo. Tá? A variação é em torno de 25 a 50 milímetros, ok? A segunda parte dessa imagem, nós temos um chifre que foi cortado no meio, no sentido longitudinal, para vocês poderem observar da onde nós vamos tirar isso daí e como que ocorre a formação do chifre lá dentro, tá? Então vocês têm a estrutura em camadas, o que a gente chama de núcleo ósseo, tá? A parte fibrosa, ou a camada interna, né? Ou mais especificamente a queratina fibrosa, e a camada externa, que é de queratina compactada. Tá? A terceira parte, vocês estão vendo ali no item 3, o que seria a microestrutura da queratina. Então vejam que ela é uma visão microscópica, ela é toda alveolada, ou seja, ela tem uma série de espacinhos nela, tá? Para vocês poderem entender o que acontece com a queratina, essa formação, que é a mesma das nossas unhas e dos nossos cabelos. No 4, tá? Vocês têm a base, que é descartada, tá? Que é mais de 50%, quase sempre. A zona média, em que a gente às vezes consegue ter um aproveitamento de 20%, 25%, dependendo da espessura e da formação dessa base, tá? E a ponta, que é o ideal para a gente utilizar como chifre. Então vocês têm ali em verde a ponta, em amarelo o meio e em vermelho seria a base, tá? Aqui a minha
imagem foi gerada por uma inteligência artificial que não sabe que chifre tem base e ele não é duas pontas, uma para cada lado, né? Vai fazer o quê? E ainda dizem que é inteligência artificial. Tá? Muito bem. A 5, tá? Nós temos ali o elemento que é em relação à absorção de água, que a gente chama de higroscopicidade. Tá? O núcleo ele é estável, mas a parte da bainha de queratina, essa capa de queratina, ela pode absorver a água, pode absorver a umidade. Ah, mas só água? Não, umidade. Uma cidade como Curitiba, por exemplo, que é muito úmida, tende a gerar rachadura no chifre, se a gente não cuidar. Tá? E ela pode, em função dessa umidade, pode gerar, como é que eu vou falar? Pode gerar o empenamento do chifre. Tá? Por fim, nós temos ali na última parte, na sexta parte dessa imagem, o detalhe da ponta, em que a gente vai ter ali em torno de 6 a 12 milímetros, tá? Perdão. Por último, ali na última parte da imagem, nós temos ali um detalhe da ponta, em que a gente tem um diâmetro de 6 a 12 milímetros, tá? Em que a queratina é mais densa e mais homogênea. E é essa parte que nos interessa. Então, se nós pegarmos um chifre que aproximadamente tenha 50 centímetros, cada chifre do boi, nós vamos descartar 1/3. 50 vezes 3, 15 centímetros é a base óssea. Os outros próximos 15 centímetros é o meio. O que sobra lá, a ponta, é 15 centímetros. E aí vai depender da espessura desse chifre para saber se a gente vai poder utilizar ou não. Chifres mais largos permitem maior utilização porque a camada de queratina vai ser mais grossa. Ok? Muito que bem, pessoal. Agora tem um detalhe. Eu falei o que é o chifre, falei da história dele, o que é o chifre, os materiais, a composição, como ele se forma, de que parte a gente consegue retirar a matéria-prima para fazer uma piteira. Chifre dura? Dura. É bom? É. Exige cuidados especiais? Sim. Ele absorve água? Sim. Então vem uma pergunta, eu posso lavar uma piteira de chifre com água? Não! Como é que eu faço a limpeza? Eu vou pegar um escovilhão, vou pôr um pouco de álcool nele, vou fazer a limpeza interna. Pouco álcool, não é para encharcar isso aqui e mergulhar isso no álcool, tá? E faço a limpeza até tirar todo o resto de sujeira que exista no duto do chifre. Mas tem um detalhe que é fundamental em relação ao chifre, tá? E em relação os outros modelos de piteira. Quando eu pego uma piteira de ebonite, como essa, a espessura dela 3,58, a espessura aqui, rente ao botão. Quando eu pego uma piteira de chifre, essa daqui é fininha, 4,42. 4,47. 5,21. 4,67. Então, quando eu pego algumas piteiras de chifre, 5,14. 5,26. 4,40. Então vocês viram que, de um modo geral, a dimensão, a espessura da piteira, ela vai ser em torno de 1 milímetro maior do que uma piteira de ebonite. Colocando um ao lado do outro, vocês vão conseguir comparar. Tá? O chifre ele é mais largo. Por quê? Por uma questão estrutural. Ele precisa ser mais largo para ele dar mais resistência. Se ele for muito fino, ele vai empenar fácil. Pode quebrar, pode rachar. Então, a gente precisa ter mais estrutura,
mais espessura para que ele tenha mais resistência, ok? Então o problema mais comum no chifre é o empeno. Aqui está um exemplo de um chifre que empenou. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Veja, esse botão acabou empenando em função de umidade. Tá? Pode acontecer? Pode. Dá para trazer ele para o lugar? Dá. Como é que eu vou fazer isso? Com água quente. Vou esquentar a água a uma determinada temperatura, vou mergulhar a piteira, ela vai absorver essa água, vai ficar maleável e aí eu ponho na posição e deixo ele esfriar. É bom ficar fazendo isso? Não. Isso pode gerar problema, rachadura no chifre. Tá? Então a gente evita fazer esse tipo de coisa. Eu posso conviver com esse cachimbo que tem a piteira torta, que empenou, sem me incomodar. Mas claro que eu preferia ele perfeitinho. Tá? E isso vai muito de cada um. Tudo depende, como eu já falei, do ambiente em que a gente vive. Tá? Continuando. Microfissuras. Já falei, elas podem ocorrer por ressecamento ou por umidade, ou por diferença de contração de materiais. O chifre em relação ao tenon. Tá? Isso são as coisas mais comuns, é a diferença para a rachadura do chifre, é a diferença no coeficiente de dilatação. E aí, eu consigo, tudo bem, eu comprei um cachimbo, piteira de chifre, amei, né? Tenho ele há bastante tempo, é a minha peça preferida, rachou. Eu tenho dois caminhos. Mando restaurar, ou seja, eu vou estabilizar aquela fratura através de material específico para isso. Tá? Não adianta usar qualquer cola, por exemplo, eu já vi gente querendo colar com Super Bonder. Super Bonder é uma cola dura, tá? O chifre é orgânico e é mole, não vai dar certo, duro com mole não dá certo. A gente tem que usar materiais que sejam compatíveis, que tenham mais ou menos o mesmo coeficiente de dilatação e comportamento. Tá? Eu consigo estabilizar? Consigo estabilizar. Tá? Se eu quiser, eu posso inclusive preencher esses buracos que existem aqui para que eles desapareçam. E a piteira fique perfeita, como se nunca tivesse tido buraco. E o que eu vou usar para dar polimento nela? Em geral, eu uso a mesma massa de polimento do Ebonite, tá? E consigo fazer o meu polimento com tranquilidade. Aí alguns vão perguntar, mas chifre oxida? Sim, oxida. Saliva. Se ela for ácida, se ela for básica, ela pode gerar oxidação na piteira. Como é que eu vou tratar isso? Abrasão e polimento. Tá? Mas nem... esse também está oxidado. Olha lá, ó. Vocês conseguem ver que está bem fosco onde fica o lábio. Tá? Esse daqui que eu restaurei outro dia. Vocês vão ver, ele está um pouco menos do que os outros, tá? Mas ele também está com uma área já mais fosca. Ah, mas e aí? Eu quero uma piteira de chifre e não quero ter que ficar mandando para restauro. Pano de microfibra. Tá lá. Claro que eu não vou ficar fazendo a restauro de uma piteira todo mês, tá? Eu vou fazer de tempos em tempos quando ela chega num estágio, como é o caso dessa, tá? Que aqui eu já tenho que fazer uma intervenção por vários motivos, tá? Primeiro que esse cachimbo está muito solto, o tenon. Por quê? Porque houve um alargamento no duto da canela, tá? Então aqui vocês vão ver que ele está ovalado. Então, nesse caso aqui, esse é o tenon, que é o padrão que era dele. Pode acontecer? Pode. Então, todo encaixado e ele está bambo. Então eu tenho que fazer um embuchamento na canela
para que ele entre justo, tá? Um cachimbo que foi feito isso, que dele... Me deem um minuto. Desculpa, pessoal. Como eu falei para vocês, esse cachimbo aqui gerou um alargamento, um ovalô, o furo da canela, e o tenon está completamente solto, ao ponto que ele está com o jogo, mesmo quando todo posicionado. Tem conserto isso? Tem. Tem jogo? Não. Esse cachimbo aqui, piteira de chifre, tenon de alumínio. Esse cachimbo aqui é um MMB, que é do Mauro e do Marcinei Bazanella, feito há 25 anos atrás. Ele estava solto, o tenon. E agora, coloquei só metade, ele não cai. Por quê? Porque foi feito o embuchamento da canela, para que ele fique firme, para que o proprietário dele possa fumar, enfim, tá? Então, tem salvação? Tem, tá? Mas, como eu já disse, piteiras de chifre exigem mais cuidados, tá? O confrade tem que ter mais cuidado com o material, ok? Continuando. É muito comum o confrade, porque ouviu no YouTube que o fulano fez isso, fez aquilo, levou a piteira de chifre para lavar debaixo de uma VAP com solupan lá no posto. Cara, água e chifre não combinam, tá? Então, é errado submergir uma piteira de chifre na água? Sim, não é recomendável. O chifre absorve umidade e ele vai possivelmente rachar. Não façam isso, tá? Eu coloquei na cuba, dei um banho, passei lá um solupan nela, o VAP lá no posto, e aí agora eu preciso secar a minha piteira. E como você vai fazer isso? Vou pegar um secador de cabelo e vou colocar na piteira. E aí depois você vai mandar para mim, para eu arrumar a rachadura que vai dar? É isso mesmo, produção? Beleza, faça isso. Toca o secador na piteira. Eu vou ter o maior prazer em arrumar a tua piteira. Se não funciona a água, se não usem água, a mesma coisa eu vou dizer. Não usem secador. A menos que vocês queiram gastar dinheiro. Eu não reclamo. Pode mandar. Tá? Ok. Aí eu guardo o meu cachimbo naquele armário que está naquela parede que é extremamente úmida, que está com infiltração, porque eu não resolvi o cano da concessionária e molha a minha parede, ou porque o meu vizinho está com problema na água e a parede está embolhando, tem umidade. A umidade da parede, junto ao armário, vai transferir umidade para o chifre. Ele vai puxar e vai ter um acréscimo de 8 a 15% dessa umidade. E aí ele pode vir a rachar ou a empenar, tá? E por fim, tá? Já que a gente não guarda em ambiente muito úmido, muito menos no forno, tá? Num ambiente muito seco. Por fim, e não menos importante, o que eu vejo? Muitos confrades tratando o chifre como se fosse em plástico. Não é. Não é um material sintético, tá? Ele é um material orgânico. O ebonite é um material vegetal, o acrílico é um material sintético, o ABS é um material sintético, o chifre é um material orgânico, tá? E a piteira de âmbar? É um fóssil do breu. O breu vem de árvore, é um material vegetal, assim como o ebonite, tá? Então, como eu tinha falado, o chifre diminuiu muito a utilização. Lá no começo do vídeo eu falei, a partir do meio do século XIX,
com a entrada do ebonite. E hoje a gente vê uma migração muito grande para piteiras de acrílico, por serem mais estáveis, mais bonitas, exigirem menos cuidados, mas são quebradiças. De toda sorte, pessoal, como eu já falei, chifre não é para qualquer um. Chifre é para quem quer exclusividade. Não é todo mundo que quer ter essa exclusividade. Alguns de nós sim, outros não. Tem problema em ter? Nenhum. É bom? Eu sou suspeito, porque eu tenho os meus há 45 anos. Aí vem aquela... Dura, já falei várias vezes. Exige cuidado? Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu moro numa cidade que é extremamente úmida e para essa piteira aqui eu tenho problema, ela rachou. Essa piteira aqui, embora seja chifre, nunca rachou. E tem 46 anos, é um ano mais velho. Essa daqui é um pouco mais nova, acho que tem uns 6 anos, também nunca rachou. Tá? 45 anos, nunca rachou. 45 anos, rachou. Então, de 4 cachimbos que eu coloquei aqui na mesa, que eu uso a esse tempo, 3 eu nunca tive problema. Tive problema em 1. Então, eu atribuo, é o meu ambiente, é a umidade, eu uso da forma errada. Aqui eu tenho quase certeza que o boi teve alguma intercorrência durante a sua criação. Razão pela qual deu a rachadura. Tem como prever isso? Não. É sorte. Tá? Mas, assim, do modo geral, a minha experiência com piteira de chifre, eu vou dizer que 3 de 4 piteiras eu não tive problema. E ebonite, 10 em 10 elas oxidaram. E acrílico, 10 em 10 elas riscaram, ou ficaram foscas. Ou quando eu não sabia como limpar, coloquei álcool e estraguei a piteira. Âmbar eu nunca tive. Piteira de madeira eu já tive, mas não durou muito. Eu mascava Trident na piteira. Tá? Eu recomendo, realmente eu recomendo. Quem nunca teve uma piteira de chifre, eu recomendo que tenha pelo menos uma peça e consiga ter a diferença dos materiais, do que é um ebonite, do que é um acrílico, do que é um acrílico. Onde é que eu coloquei? Do que é um acrílico, do que é uma piteira de ABS. Tá? Quanto mais experiências, ou uma piteira de poliacetal, quanto mais... Como eu estava falando, pessoal, quanto mais experiências vocês venham a ter com tipos de materiais, maior vai ser a informação capaz de definir o que vocês mais gostam ou mais odeiam. Tá? Então, pelo menos um de cada, eu acho que é válido ter experiência. Então, aí a gente já colocou ebonite, acrílico, chifre e ABS. Tá? É difícil de encontrar? Não, não é difícil de encontrar. Tá? Mas eu acho que é válido. Tá? Nós termos as nossas experiências e utilizarmos essas experiências para que a gente possa definir o que nos interessa como ferramenta. Tá? Não adianta, cada um de nós tem o seu gosto. E assim, a gente vê, como eu vi recentemente, um confrade trouxe um cachimbo para eu mexer, um Peterson, tá? E quando eu fui mexer nesse cachimbo, eu tomei um susto porque a piteira era de acrílico. E eu cheguei a falar para o confrade: você tem certeza que essa piteira é original? Ele falou: tenho. Eu falei: cara, ela é de acrílico. Ele: pois é. Eu desconfiei, olhei no site da Peterson e esse modelo é feito com piteira de acrílico. Ora, se grandes fábricas estão se dobrando a isso, quem sou eu para dizer não? Né? Cada tipo de material exige o seu cuidado. Ebonite, acrílico, ABS, chifre, todos vão ter problemas, todos vão ter pontos bons e todos vão ter que ter uma manutenção adequada. Tá?
Voltando a falar, meus irmãos, não usa água, não põe secador de cabelo para secar, não guarda em local muito quente ou seco demais, porque pode rachar. Faça a limpeza usando um escovilhão levemente umedecido com álcool só para tirar a sujeira do duto. Nada mais do que isso. Preciso dar um polimento, passa um pano de microfibra e ponto. Mas eu posso usar aquele pó de pirlim-pim-pim que o fulano indicou? Não, não pode. O que eu faço para dar polimento nele? Usa massa de polir. Simples assim. Agora, não é para enfiar o cachimbo na massa de polir e depois querer tirar com o paninho. Tem que ter uma certa dosagem, tá? Em geral, aqui na bancada, eu faço o polimento do chifre na politriz, tá? Usando massa específica para polimento, que é a mesma que eu uso para o ABS, tá? E ponto. Essa mesma massa eu até faço polimento no acrílico com ela e ela dá bom resultado, tá? Mas é uma massa que dificilmente vocês vão conseguir encontrar porque eu mando fabricar essa massa específica para mim, tá? Então é mais difícil. E, enfim, tomem muito cuidado em vídeos que vocês assistem com soluções que podem não ser muito adequadas. Tem dúvida? Manda mensagem, pergunta. Eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês não tenham problemas nos cachimbos. Embora eu resolva muito o problema, eu prefiro apostar na educação para que vocês tenham experiências como eu tenho um cachimbo com chifre há muitos anos, há 4 décadas e meia. E repito, é a minha peça preferida, sempre foi, de toda a minha coleção. Adoro fumar nesse cachimbo. Enfim, meus irmãos, espero que esse vídeo traga bastante conhecimento para vocês, para que vocês tenham argumentos para futuras discussões entre os confrades, porque alguns vão defender bonito, outros vão defender acrílico, outros vão defender ABS, outros vão defender chifre, mas vocês tendo a informação, vocês têm capacidade de entrar na discussão e falar, tá, mas você está falando isso em função disso, quando isso em tal material é melhor, ou quando aquilo em tal material é melhor do que esse. Ou seja, vocês não entram numa discussão sem conhecimento em relação à história, ao material, aos cuidados. E o principal, se dura. Por quê? Meus irmãos, tem cachimbos com mais de 100 anos. E eu tenho certeza que a minha filha, quando herdar os meus cachimbos, se ela quiser fumar, eles vão estar positivo operante. Eu não sei quando que ela pode eventualmente vir a herdar, se vai querer fumar ou não, mas a ideia é que esses cachimbos durem muito tempo, tá? Algumas empresas ainda utilizam, e aí vale aqui mencionar a Bertoldi, faz cachimbo com chifre. Os cachimbos MB do Marcinei são com chifre. Não sei se o Mauro fez muito cachimbo com chifre, mas não sei se atualmente ele está fazendo, né? Uma das reclamações que ele tem é o cheiro, quando a gente está moldando uma piteira de chifre, o cheiro que sobe, tá? É muito ruim. Mas vale a pergunta, uma consulta direta a ele para saber se ele faz ou não. Fora esses 3, eu não me recordo de nenhum pipe maker ou empresa que trabalhe com chifre, tá? Da mesma forma, são poucos os restauradores que trabalham com o chifre, restaurando o chifre, tá? Para que eles tenham longevidade. Enfim, no mais, recomendo que tenham as suas experiências, que busquem esse conhecimento. E aí sim, com informação e com conhecimento de causa e usando um cachimbo, vocês vão ter condições de dizer assim, gostei, não gostei, odiei, né? E dependendo do cachimbo, comprou um cachimbo de chifre, ok, não gostou, vende. Odiou, dá de presente para o teu inimigo,
né? Enfim, até porque cachimbos que são exclusivos tendem a ter um valor agregado, tá? Muito mais do que um cachimbo que está cheio de peça igual, que é sempre igual, tá? Então, é um investimento no conhecimento. Tenham isso em mente. Meus irmãos, se ficaram até aqui, eu agradeço a audiência e a paciência. Peço que quem gostou dê um joinha. Se quiser provocar aquele teu amigo que odeia chifre, manda o vídeo para ele. Se quiser dar de presente o vídeo, passa o link para quem gosta de chifre, tá? Tem aqueles que adoram ter chifre no cachimbo, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo novo, ok? Abraço a todos, beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo, que será sobre piteiras de ABS. Tá? E isso daqui vai acontecer em função de que nós temos um fabricante de cachimbo aqui no Brasil, que é a Berthold, eu não vou falar o nome dela, tá? Porque ela faz muita piteira de ABS. E eu acho que vale a pena a gente mencionar isso daqui, porque é uma solução barata que a Berthold encontrou. Alguns confrades gostam, outros odeiam, tá? Eu tenho alguns cachimbos da Berthold e posso atestar, elas duram menos do que as outras piteiras, mas são confortáveis. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Abraço a todos. Fui!